Capítulo 13. Editar. A arte invisível. Vi o anjo no mármore e esculpia até libertá-lo. Michelangelo. O prêmio mais importante do Oscar, sem dúvida, é o de melhor filme. Antes da cerimônia, a mídia passa semanas especulando sobre ele. Na mesma noite, há um prêmio bem menos valorizado, o de melhor montagem. O que a maioria dos espectadores não sabe é que os dois prêmios estão intimamente relacionados. Desde 1981, não houve nenhum melhor filme que não fosse pelo menos indicado para melhor montagem. Na história do Oscar, o montador mais respeitado é Michael Kahn, com 8 indicações e 3 estatuetas. Embora não seja famoso, ele já montou filmes como O Resgate do Soldado Ryan, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, A Lista de Schindler e Lincoln. Em 37 anos, ele editou quase todos os filmes de Steven Spielberg e, no processo, se tornou seu braço direito. Mas pouca gente conhece o nome de Kahn. É com razão que às vezes chamam a montagem de cinema de arte invisível. É óbvio que a montagem que envolve editar, cortar e eliminar tudo o que for trivial, desimportante ou irrelevante é uma arte essencialista. E quais seriam os talentos de um bom montador? Quando os integrantes do setor de montagem da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a entidade que concede os Oscars, se reúnem para escolher os indicados ao prêmio de melhor montagem, eles tentam, ao máximo, não olhar para o que deveriam estar olhando, como disse Mark Harris. Em outras palavras, o bom montador torna difícil não ver o que é importante, porque elimina tudo, menos os elementos que definitivamente precisam estar ali. No capítulo 6, comparamos a exploração e a experimentação ao jornalismo, que exige fazer perguntas, escutar e ligar os pontos para distinguir o pouco que é essencial do muito que é banal. Portanto, faz sentido que o próximo estágio do processo essencialista, a eliminação do que não é essencial, seja assumir o papel de editor e montador na vida e na liderança. Jack Dorsey é mais conhecido por ser o criador do Twitter e fundador e presidente executivo da Square, uma empresa de pagamentos pelo celular. Sua abordagem essencialista da administração é incomum. Numa palestra recente, Jack disse que vê o papel do presidente executivo como o de editor-chefe. Em outro evento em Stanford, ele explicou melhor. Quando digo editor, quero dizer que há 1000 coisas que poderíamos fazer, mas apenas uma ou duas importantes. Todas as ideias e contribuições de engenheiros, técnicos e designers vão inundar constantemente o nosso escopo. Como editor, pego essas colaborações e decido qual delas, ou que junção de algumas, faz sentido para a nossa atividade. O editor não é apenas quem diz não às coisas. Isso uma criança de 3 anos sabe fazer. E o editor não elimina, simplesmente. Na verdade, de certo modo, o editor acrescenta. Ele subtrai de forma deliberada para dar vida a ideias, cenários, enredos e personagens. Do mesmo modo, na vida, a edição disciplinada ajuda a melhorar o nível de contribuição. Ela aumenta a capacidade de focar o que realmente importa. Dá mais espaço para as relações e atividades mais significativas florescerem. A edição auxilia a execução sem esforço do essencialista, porque remove tudo o que distrai e tudo o que é desnecessário. Ou, como explicou um editor de livros, meu serviço é reduzir ao mínimo o esforço do leitor. A meta é ajudá-lo a ter a compreensão mais clara possível da mensagem ou do ensinamento mais importante. É claro que editar também envolve perder para ganhar. Em vez de tentar encaixar tudo, todos os personagens, todas as reviravoltas, todos os detalhes, o editor pergunta: tal personagem, reviravolta ou detalhe melhoram a obra? Para o autor, seja de filmes, livros ou reportagens, é fácil se apegar a determinada ideia ou determinado conjunto de obras, principalmente quando exigiram muito esforço para serem criados.
Pode ser doloroso excluir trechos, páginas ou até capítulos que levaram semanas, meses e talvez até anos para serem desenvolvidos. Mas essa eliminação disciplinada é fundamental no ofício. Como já disse Stephen King, mesmo que isso parta o seu egocêntrico coração de escritorzinho, mate seus queridos. Não essencialista. Acha que fazer algo melhor significa acrescentar coisas. Apegado a todas as palavras, imagens e detalhes. Essencialista. Acha que fazer algo melhor significa subtrair coisas. Elimina palavras, imagens e detalhes que distraem. É claro que editar um filme, um livro ou qualquer outra obra criativa não é igual a editar a própria vida. Na vida, não podemos nos dar ao luxo de revisar a conversa que acabamos de ter, a reunião que acabamos de realizar, nem a apresentação que acabamos de fazer, e corrigi-las com uma caneta vermelha. Ainda assim, 4 princípios simples inerentes à edição se aplicam a cortar da vida o que não é essencial. Editar a vida. Elimine opções. Editar implica cortar o que confunde o leitor e obscurece a mensagem ou a história. Tomar a decisão de eliminar opções pode ser apavorante, mas essa é a própria essência da tomada de decisões. A raiz latina da palavra decisão, cis, significa cortar ou matar. Como, em última análise, ter menos opções torna a decisão mais cômoda, devemos cultivar a disciplina de nos livrar de alternativas e atividades que podem ser boas e até muito boas, mas que ficam no caminho de algo excelente. No fim das contas, todo corte produz alegria. Talvez não na hora, mas depois, quando percebemos que cada momento a mais que ganhamos pode ser usado com alguma coisa melhor. Essa pode ser uma das razões para Stephen King afirmar: escrever é humano, editar é divino. Condense. Peço desculpas. Se tivesse mais tempo, teria escrito uma carta mais breve. Não se sabe quem é de fato o autor dessa citação, mas todos compreendem seu sentido. É verdade que fazer menos pode ser mais difícil, tanto na arte quanto na vida. Toda palavra, toda cena, toda atividade precisa somar. O editor é impiedoso na busca de tornar cada palavra necessária. Em vez de usar 2 frases, por que não uma só? É possível empregar uma palavra onde há 2. Como observou Alan D. Williams no ensaio What is an Editor? O que é um editor? Existem 2 perguntas básicas que o editor deveria fazer ao autor. Está dizendo o que quer dizer? E está dizendo com a máxima clareza e concisão possíveis. É isso que significa condensar. Na vida, do mesmo modo, condensar nos permite fazer mais com menos. Por exemplo, quando se mudou para um apartamento de 40 metros quadrados em Nova York, Graham Hill quis ver como conseguiria condensar tudo o que tinha. O resultado final foi um projeto que ele chama de caixinha de joias. A caixinha de joias funciona porque cada móvel tem várias funções. A parede à esquerda, por exemplo, serve de tela de projeção para assistir a filmes e também abriga 2 camas de hóspedes que podem ser puxadas quando houver visitantes para passar a noite. A parede da direita se dobra sobre o sofá e revela uma cama de casal. Tudo tem função dupla ou tripla. Em outras palavras, cada objeto dá múltiplas contribuições à vida no apartamento. Esse projeto foi tão inovador que se transformou numa empresa dedicada à arte de conseguir mais em menos espaço. Ele a batizou com muita propriedade de lifeedited.com, a vida editada. No entanto, condensar não significa fazer mais ao mesmo tempo. Significa simplesmente menos desperdício. É reduzir a proporção entre palavras e ideias, metros quadrados e utilidade, ou esforço e resultado. Assim, para aplicar à nossa vida o princípio da condensação, precisamos mudar a proporção entre atividades e significado.
Temos que eliminar várias atividades sem sentido e substituí-las por outras com muita relevância. Por exemplo, um funcionário de uma empresa em que trabalhei, alguém tão bem cotado que não precisava ter medo de demissão, faltava rotineiramente à reunião semanal a que os outros compareciam e apenas lhes perguntava o que perdera. Desse modo, condensava em 10 minutos 2 horas de reunião e investia o resto do tempo para fazer o que era importante. Corrija. O papel do editor não é apenas cortar e condensar, mas também corrigir. Pode ser uma mudança pequena, como um erro gramatical, ou tão complexa como consertar as falhas de um argumento. Para fazer isso direito, o editor precisa ter uma noção clara do propósito da obra que está editando. Como Michael Kahn explica, nem sempre ele faz o que Spielberg lhe pede. Em vez disso, faz o que acha que o diretor realmente quer. Entender o objetivo mais profundo lhe permite fazer correções que nem o próprio Spielberg talvez fosse capaz de verbalizar. De forma parecida, na vida pessoal ou profissional, podemos fazer correções de rumo e voltar ao nosso propósito central. Ter um objetivo claro e abrangente, como discutido no capítulo 10, nos permite conferir e comparar regularmente as atividades e os comportamentos com nosso intento real. Se estiverem incorretos, caberá a nós editá-los. Edite menos. Talvez isso pareça contradizer o senso comum, mas os melhores editores não sentem necessidade de sair mudando tudo. Eles sabem que, às vezes, ter disciplina para deixar algumas coisas exatamente como estão é a melhor maneira de usar sua capacidade de avaliação editorial. Trata-se apenas de mais um aspecto que faz com que o ofício de editor seja uma arte invisível. Assim como o melhor cirurgião não é o que faz mais incisões, às vezes os melhores editores são os menos invasivos, os mais contidos. Tornar-se editor da vida também inclui saber quando mostrar parcimônia. Um jeito de fazer isso é editar a tendência de intervir. Quando somos copiados em um e-mail, por exemplo, podemos resistir à tentação de ser o primeiro a responder. Numa reunião, podemos conter a vontade de fazer um comentário. Talvez seja mais útil esperar, observar, ver como a situação se desenrola. Fazer menos, além de ser uma poderosa estratégia essencialista, também é uma poderosa estratégia editorial. O não essencialista vê a edição como uma tarefa isolada a ser realizada apenas quando a situação fica incontrolável. Mas esperar demais para editar nos força a fazer grandes cortes, nem sempre os que gostaríamos. Por outro lado, realizar continuamente correções no modo como usamos nosso tempo e escolhemos nossas atividades nos permite executar ajustes menores, porém deliberados, ao longo do caminho. Tornar-se essencialista significa fazer dos cortes, da condensação e da correção uma parte natural do cotidiano.